Ex-capítulo 6. Minha senhora era tudo o que pareceu ser quando a conheci. Uma mulher com o coração gentil e os sentimentos mais nobres. Ela nunca havia tido um escravo antes de mim, e trabalhava por si própria antes de se casar. Ela era fiandeira por profissão, e, por sempre ter trabalhado por si, havia sido bem preservada dos efeitos perniciosos e desumanizantes da escravidão. Sua bondade me aturdia. Eu não sabia como me comportar diante dela. Ela não era como nenhuma outra mulher que conhecera em minha vida. Eu não podia falar com ela da forma com que falava a outras damas. Tudo o que havia aprendido anteriormente não se aplicava a ela. A servilidade rastejante, que normalmente é considerada uma qualidade desejável em um escravo, não funcionava com ela, não agradava, mas a deixava sem jeito. Ela não considerava falta de modos ou descaramento que um escravo olhasse direto para ela. O escravo mais vil ficava totalmente à vontade na sua presença, e ninguém a deixava sem se sentir melhor por tê-la visto. Seu rosto era feito de sorrisos iluminados, e sua voz de música tranquila. Mas, ai de mim, esse coração gentil iria permanecer assim por muito pouco tempo. O veneno mortal do poder sem medidas já estava nas suas mãos, e logo dobrou seu trabalho infernal. Aquele olho alegre, sob a influência aviltante da escravidão, logo se tornou vermelho de raiva. A voz que era uma doce harmonia se tornou algo ríspido e dissonante, e a face angélica cedeu lugar a uma demoníaca. Logo depois que fui morar com o senhor e senhora Aonde, ela gentilmente começou a me ensinar o ABC. Depois que tinha aprendido isso, ela me ensinou a soletrar palavras de 3 ou 4 letras. Neste ponto de meu progresso, o senhor Aoud descobriu o que estava acontecendo, e imediatamente proibiu a senhora Aoud de continuar a me ensinar, dizendo a ela, entre outras coisas, que era proibido, e perigoso, ensinar um escravo a escrever. Em suas próprias palavras, se você der uma mão a um negro, ele tome o braço. 16. Um negro deve aprender somente a obedecer seu mestre, fazer o que lhe mandam. O aprendizado pode estragar o melhor negro do mundo. Agora, disse ele, se você ensinar esse negro, falava de mim, a ler, não teríamos como mantê-lo. Isso iria incapacitá-lo para sempre como escravo. Ele se tornaria imediatamente indócil e inútil para seu senhor, e não faria nenhum bem a ele, mas muito mal. O aprendizado faria ele descontente e infeliz. Essas palavras calaram fundo em meu coração, despertando sentimentos profundos que jaziam adormecidos, e trouxeram à existência uma perspectiva totalmente nova para mim. Era uma revelação especial, que explicava coisas obscuras e misteriosas, coisas que meu entendimento imaturo lutava em vão para entender. Compreendi, então, uma das coisas que me deixava mais perplexo, que era o poder que o homem branco tinha de escravizar o homem negro. Era uma conquista importante, a que dei grande valor. A partir daquele momento, eu vi o caminho que vai da escravidão para a liberdade. Era isso que eu queria, e que me veio justamente na hora em que menos esperava. Bem quando eu estava triste por ter perdido o auxílio de minha gentil senhora, me alegrei à luz do segredo valioso que meu senhor tinha, por acidente, deixado escapar. Embora soubesse da dificuldade de aprender a ler sem um professor, tive a partir dali um propósito fixo e grandes esperanças, de aprender a ler a qualquer preço. A maneira decidida com que meu senhor falou, buscando educar sua esposa nas consequências malignas de minha instrução, me convenceu de que ele era profundamente sensível às verdades que contava. Isso me deu plena confiança nos resultados que, segundo ele, viriam como consequência de meu aprendizado, e aquilo que ele mais temia era o que eu mais desejava, o que ele mais amava, eu odiava com maior intensidade. Aquilo que, para ele, era um grande mal, a ser diligentemente proscrito, era, para mim, um grande bem, a ser buscado com seriedade, e o argumento que ele deu de forma tão candente contra a minha instrução só serviu para me inspirar o desejo e a determinação de aprender. A minha educação, eu devo quase tanto à oposição amarga de meu senhor quanto à ajuda gentil de minha senhora, e reconheço os benefícios de ambos. Eu não estava morando em Baltimore há muito tempo quando observei uma diferença no trato dos escravos, em relação à minha experiência no interior. Um escravo, na cidade, é quase um homem livre, comparado ao que passa um escravo na fazenda. Ele é muito melhor alimentado e vestido, e tem privilégios que o escravo da fazenda nunca conheceu. Há um vestígio de decência, uma vergonha na cara, que mantém sob controle os arroubos de crueldade feroz que são comuns na fazenda. Um escravagista da cidade tem que estar desesperado para chocar a humanidade de seus vizinhos libertários com os gritos de seu escravo lacerado. Poucos se arriscam a desenvolver a reputação odiosa de senhores cruéis, e, pior ainda, odiariam ser conhecidos como alguém que não dá o suficiente de comer a um escravo. No entanto,
algumas exceções tristes a essa regra. Do outro lado da rua Philpott, morava o Sr. Thomas Hamilton, que tinha 2 escravas, Henrietta e Marie. Henrietta tinha cerca de 22 anos, e Marie uns 14. As duas eram as criaturas mais mutiladas e emaciadas que já vi na vida. Seria necessário um coração de pedra para olhá-las sem se sentir tocado. A cabeça, pescoço e ombros de Maria estavam literalmente aos pedaços. Eu, com frequência, examinava sua cabeça e a encontrava coberta de feridas purulentas, causadas pelo chicote de sua cruel senhora. Nunca ouvi falar de seu senhor batendo nela, mas fui testemunha da crueldade da senhora Hamilton. Ela costumava sentar em uma cadeira grande no meio da sala, com um chicote pesado sempre a seu lado, e não se passava uma hora que não fosse marcada pelo sangue de uma das escravas. Toda vez que uma delas passava pela senhora, ela dizia: ande mais rápido, negra sem vergonha! 17 Ao mesmo tempo que a açoitava com o chicote na cabeça e ombros, com frequência atirando sangue. Ela, então, continuava, dizendo: tome isso, negra sem vergonha, se você não se mover mais depressa, quem vai fazer você se mover sou eu. Somada à crueldade a que essas escravas estavam sujeitas, elas sempre passavam fome, dificilmente fazendo uma refeição decente. Já vi Maria se batendo com os porcos pelo farelo jogado na rua. Maria estava tão cortada e maltratada que com frequência chamavam ela de beliscada, que significa bicada. Uma vez que grande parte das pessoas hoje em dia mora nas cidades e só conhece a galinha como vem à mesa, adapta-se para uma forma em que, imagina-se, o sentido venha mais naturalmente, em vez de dizer seu nome.